Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Caroline, eu sou enfermeira, sou especialista em terapia intensiva pelo programa de residência da Secretaria do Estado de Pernambuco. Atualmente faço parte do grupo de profissionais do Hospital Brito de Albuquerque e estou como supervisora das UTIs adulto. Algumas pessoas ainda não me conhecem, mas ao longo dos dias a gente vai ter a oportunidade de se conhecer com certeza. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o cateterismo vesical de demora e alívio, que são dois procedimentos que são muito realizados, principalmente na unidade de terapia intensiva, nas enfermarias, naquele perfil de pacientes, geralmente pacientes geriátricos, pacientes oncológicos, acamados, pacientes com lesões específicas, exatamente para poder fazer a descompressão da bexiga, a mensuração melhor do débito urinário e também para um acompanhamento melhor do balanço hídrico desse paciente. Então, o cateterismo ele se dá pela inserção de um catéter diretamente na bexiga, no ureter ou na pévio renal. Esse catéter ele pode ser o catéter de Nelaton, né, que é o catéter que é utilizado na sondagem vesical de alívio, ou pode ser também o catéter do tipo Foley ou Owen, que é para a sondagem vesical de demora. O catéter do tipo Foley é aquele que tem duas vias, onde a gente tem a via que se liga à bolsa e a via que tem a drenagem e a via do balão, certo? E também tem o do tipo Owen, que é o de 3 vias, que a gente vai utilizar nos casos em que o paciente precisa fazer uma irrigação na bexiga por algum motivo de hemorragia, ou de repente até num pós-cirúrgico de alguma cirurgia urológica, por exemplo, tá? Mas vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Em relação ao cateterismo vesical de alívio ou a sondagem vesical de alívio, certo? Ela é a introdução de um cateter reto e descartável, longo o suficiente para drenar a bexiga. Quando estiver vazia, retira-se imediatamente o cateter. O cateterismo vesical de alívio, como a própria palavra fala, alívio, a gente faz para aliviar por algum motivo, certo? Então, é um cateter que ele não vai permanecer no paciente, não vai permanecer por muito tempo. A gente também pode chamar de cateterismo intermitente, exatamente porque a gente vai fazer conforme a necessidade do paciente. É um tipo de cateterismo que é muito utilizado, por exemplo, muito realizado em pacientes que têm bexiga neurogênica, pacientes que já têm algum tipo de complicação e precisam fazer em horários, né, específicos ao longo do seu dia essa sondagem. É até pacientes que têm normalmente bexiga neurogênica, de repente por conta de alguma doença de base, algum trauma que aconteceu, eles acabam até sendo aptos, né, e treinados para poder fazer esse tipo de cateterismo até mesmo na sua própria casa, tá? Então, quais são as indicações para a sondagem ou cateterismo vesical de alívio? Para avaliar o desconforto da distensão da bexiga, em caso de medida de descompressão, um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplo, porque eu acho que traz a gente para a nossa realidade do dia a dia na prática assistencial. Tem aquele paciente que ficou muito tempo usando sonda vesical de demora, e aí a gente vai e retira aquela sonda, e o paciente, de repente o paciente é acamado, ele não consegue, né, ter o processo da micção de forma espontânea. E aí esse paciente ele acaba evoluindo com aquele famoso bexigoma. A gente vem, precisa passar essa sonda vesical de alívio para poder fazer essa descompressão da bexiga e também a mensuração desse débito urinário. Nos casos para obter a amostra estéril de urina, quando for difícil de obter amostras de urina limpa, tá? A gente muitas vezes precisa, o paciente ele não consegue, né, não consegue fazer de forma espontânea para a gente poder fazer uma coleta para um exame como sumário de urina ou uma urocultura. Para aliviar a urina residual depois da micção, né, para fazer tratamento em longo prazo de clientes com lesões de medula espinhal, às vezes acontece sim do paciente não conseguir esvaziar totalmente a bexiga e ainda ficar essa urina residual, podendo provocar algum tipo de infecção a longo prazo. Para degeneração neuromuscular ou bexigas incompetentes, em longo prazo também é realizado o cateterismo vesical de alívio nesses tipos de pacientes, tá? Então, para poder realizar esse tipo de procedimento, eu preciso de alguns materiais à minha disposição, certo?
Se esse paciente ele não acabou de ser higienizado, né, foi realizado o banho, o asseio desse paciente, eu preciso realizar a higiene íntima, preparar esse local para poder fazer esse cateterismo. Então, previamente a gente precisa realizar a higiene íntima desse paciente com água, sabão e algodão, tá certo? Antes de poder realizar o preparo, a antisepsia para poder fazer o procedimento. Vou precisar de EPIs, tá certo? Me paramentar para poder organizar, para poder realizar esse tipo de procedimento. Luva de procedimento, máscara cirúrgica, gorro, avental e óculos de proteção. Vou precisar de uma bandeja para poder organizar esse material. Sempre lembrando que é muito importante a realização da higienização das mãos antes de realizar a organização desse material e antes de realizar o procedimento, tá certo? A higienização das mãos com água e sabão, ou a higienização das mãos com preparação alcoólica, certo? O álcool gel, por exemplo. Essa bandeja ela também precisa estar higienizada, porque não adianta a gente organizar todo o material estéreo está num ambiente sujo, né, numa bandeja suja. A gente deve organizar esse material para a sondagem vesical, com gás estéreo, a clorexina de germante, a sonda uretral, a luva estéreo, tá certo? A lidocaína gel a 2%. Vai precisar também de uma seringa de 20 ml, uma paradeira ou papagaio para poder fazer exatamente para desprezar a diurese durante o processo do cateterismo vesical. Um frasco graduado, porque afinal de contas a gente precisa também mensurar, né, dentro da unidade hospitalar da instituição, a gente precisa fazer essa mensuração da diurese que a gente está drenando através desse cateter, então a gente precisa de um frasco graduado, um saco para lixo comum, um saco branco para lixo contaminado, uma mesa auxiliar e o biombo, se necessário, né? Dentro da realidade da UTI, a gente sempre precisa do biombo, prezando pela privacidade do paciente, lembrando que, de acordo com a nossa estrutura, a gente vai precisar ou na enfermaria ou na UTI, né? Principalmente adulto, para poder fazer esse procedimento da melhor forma possível com o paciente, tá? Então, antes de realizar qualquer tipo de procedimento, mas o paciente ele está entubado, sedado, a gente precisa falar e explicar sempre ao paciente, se apresentar. Quando a gente chega, por exemplo, na enfermaria, aquele paciente ele está de repente muitas vezes com um acompanhante, então é muito importante a gente explicar o procedimento que vai ser feito, explicar ao paciente, explicar ao seu acompanhante também, explicar qual a finalidade, qual o objetivo, né? Não é porque o paciente está internado que a gente vai fazer, porque ele precisa dos nossos cuidados, e a gente vai fazer de qualquer jeito, não vai explicar. Tudo que a gente faz no paciente, seja uma medicação, um procedimento invasivo, a gente precisa conversar e explicar para ele, tá certo? A gente deve higienizar as mãos, certo? Sempre, antes e durante o procedimento, tá certo? Na realização da troca das luvas, a organização do material. Então, vamos higienizar as mãos. Vamos reunir o material na bandeja e levar para perto do paciente. Vamos explicar o procedimento, né? Como eu já falei, ao paciente e ao seu acompanhante. No caso, né, de enfermarias ou pacientes pediátricos, ou pacientes com acompanhamento especial, porque também nós temos nas nossas UTIs adulto. Vamos promover a privacidade desse paciente, como eu já expliquei, colocando um biombo, ou no caso, se for possível, fechando a porta de onde ele estiver, do quarto onde ele estiver. Vamos organizar e posicionar o paciente da melhor forma possível, em decúbito dorsal de forma confortável, dentro da realidade desse paciente. Lembrando que a gente não pode também ser engessado, né? Muitas vezes o paciente sente alguma dor, algum desconforto, então a gente coloca ele em decúbito dorsal ou um decúbito que seja possível mais próximo disso, tá certo? Higienizar as mãos, né, calçar as luvas de procedimento, fazer essa higiene íntima do paciente com água e sabão. Normalmente essa higienização é realizada pelo técnico de enfermagem, tá certo? Depois que a gente realiza essa higiene íntima do paciente, a gente retira o material utilizado na higiene íntima, despreza, né, descarta, retira as luvas de procedimento, faz uma nova higienização das mãos e agora vai organizar o material estéreo para iniciar o processo realmente para o cateterismo, tá? Abre o material de cateterismo na mesa auxiliar ou na bandeja, né, da forma possível como for, no carrinho de material. Abre o material descartável, com técnica séptica e estéreo sempre, sem contaminar o material, sem contaminar a luva estéreo, sem contaminar a gaze, tá certo? Abre o material sobre o campo, tá certo?
o campo estéreo que a gente vai utilizar. Que materiais são esses? A sonda uretral, a gase estéreo, a lidocaína gel a 2% e a seringa. Lembrando que a lidocaína, a embalagem dela, ela não é estéreo na nossa realidade, então a gente não vai poder colocar ali naquele ambiente. Então você vai precisar do auxílio de outro profissional para poder lhe ajudar nesse processo, né? Quando a gente vai precisar da seringa e da xilocaína, Carol, eu não estou entendendo por quê, porque realmente algumas pessoas, né, fazem de uma determinada forma e aí, muitas vezes, na realidade dela, da forma como ela aprendeu, não se utilizava a seringa de repente para poder fazer o processo de, de utilização da aplicação da lidocaína, tá? Então, no caso do homem, a gente vai precisar da lidocaína gel, certo? Colocando numa seringa. Então, como a embalagem da nossa xilocaína, da nossa lidocaína gel, ela não é estéreo, você vai precisar que outra pessoa, um técnico de enfermagem, outro colega, ele ajude você a colocar a xilocaína dentro da seringa da forma mais estéreo possível, certo? E aí você vai preencher essa seringa no volume de 10 a 20 ml, no caso do homem. Mas por que eu vou fazer isso? Ao colocar a xilocaína, né, aplicando a xilocaína com a seringa na uretra do paciente, você vai ajudar a alargar aquele canal e também vai ajudar na ação da xilocaína, que vai ser mais fácil para poder fazer a passagem da sonda vesical de alívio, certo? No caso do paciente feminino, coloque a lidocaína gel 2% na gase estéreo para lubrificar a sonda, para poder lubrificar a sonda, certo? Lembrando que a gente vai organizar o material, certo? Com a luva estéreo. E a gente vai precisar também calçar, vai ter, com essa luva estéreo que a gente organizou esse material, a gente vai fazer a antisepsia do paciente com clorexidina de germante, certo? No caso do paciente masculino, a gente vai com a luva estéreo, todo paramentado com luva estéreo, a gase estéreo e a clorexidina de germante, vai fazendo a antisepsia, iniciando no meato uretral, para a base do pênis e sempre trocando essa gase, né, descartando, fazendo da forma adequada e posicionando o pênis da forma mais adequada. Então, a gente vai fazer a antisepsia do corpo do pênis do paciente até a base, certo? Do meato uretral até a base do pênis, descarta, limpa de forma adequada e aí posiciona o pênis do paciente bem perpendicularmente ao corpo, vai segurar o pênis do paciente com a mão e com a outra a gente vai colocar a seringa, que vai estar com lidocaína gel a 2% no orifício uretral, certo? Lembrando que o objetivo disso é para alargar o canal, certo? Porque a uretra do homem ela é maior comparada à uretra da mulher, então isso vai alargar o canal uretral e vai ajudar na passagem da sonda vesical, seja ela de alívio ou de demora, exatamente gerando menos desconforto no paciente, certo? No caso das mulheres, a gente vai realizar a antisepsia desse paciente com luva estéreo, gás estéreo e clorexidina de germante, iniciando pelo meato uretral do paciente, certo? E passando pelo orifício vaginal, pequenos lábios e grandes lábios, com movimentos da parte superior para a parte inferior da vulva, certo? Trocando a gase a cada etapa, lembrando sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, evitando contaminação e infecção nesse paciente, certo? Na paciente. Então, a gente vai afastar os grandes lábios com o dedo indicador e o polegar da mão dominante para visualizar o orifício uretral, certo? E aí, lembrando que a gente vai utilizar uma luva estéreo para fazer o processo de antisepsia do paciente com a gase e a clorexidina de germante. Retira essa luva estéreo, higieniza as mãos, certo? Com a preparação alcoólica, o ideal que tiver à sua disposição. Calça novas luvas estéreis, certo? Para poder fazer o processo de sondagem, tá? E aí a gente vai calçar as novas luvas estéreis, vai pegar o material da sondagem, que é a sonda vesical, pedir para que alguém traga para perto de você um papagaio ou uma paradeira, tá certo? Para que você, após passar, introduzir a sonda, né?
no paciente, tipo, no paciente ou na paciente, e você conseguir fazer a mensuração, né, desse débito urinário, na verdade, para que possa, através do catéter, sair nesse recipiente a diurese, certo? Então, depois que tiver totalmente esvaziado, tá? A bexiga do paciente, a gente vai coletar todo o volume urinário, certo? Depois que retirou, que diminuiu o fluxo, a gente vai retirar delicadamente a sonda com o apoio de uma gaze, né? Exatamente, porque quando a gente puxa, muitas vezes a gente pode se molhar, né? Respingar no paciente ou na gente. Então, tendo o cuidado para fazer a retirada da forma adequada e também para que o paciente não sinta dor, tá certo? Então, a gente vai pegar, retirar, desprezar o material que a gente utilizou para fazer o procedimento e sempre muito importante fazer a mensuração, né, dessa diurese que a gente acabou de coletar, anotando e registrando em prontuário a coloração, se tinha odor, o volume, tudo isso é muito importante, certo? Sempre mensurar, tá certo? E lançar o registro, né, tipo em balanço hídrico, no prontuário do paciente de forma adequada. Depois disso, que a gente termina o procedimento, retirar as luvas, higienizar as mãos, organizar o paciente de forma confortável, né, sempre cobrindo o paciente, respeitando a integridade dele, recolher o material, mantendo a unidade organizada, né, encaminhar o material permanente e o saco de lixo auxiliar para o expurgo, caso você tenha levado um saco de lixo para poder lhe auxiliar, ou desprezando na lixeira que a gente tem dentro do setor, certo? Para o material específico, tá certo? A gente vai calçar as luvas, né, seguindo o passo a passo correto que eu acabei me antecipando e falando. Então, depois que a gente descarta o material que a gente utilizou para poder fazer a passagem da sonda, a gente vai pegar, calçar luvas de procedimento para poder fazer a mensuração desse volume urinário, certo? Depois que a gente terminar de tudo isso, lembrar sempre de higienizar a bandeja, a mesinha que a gente utilizou, certo? E deixar o local limpo e organizado para que o nosso próximo colega possa utilizar, certo? Checar sempre os procedimentos que foram realizados, né? Se o procedimento foi prescrito pelo profissional, né, o colega médico, realizar essa checagem em prescrição e sempre registrar em prontuário. Em relação às recomendações, certo? O tamanho da sonda ele deve ser avaliado pelo enfermeiro conforme o meato uretral. Isso aí vai depender do tamanho do paciente, né? A questão do tamanho do meato, do ósseo da uretra, para a gente realmente utilizar um catéter de forma adequada, tá? Sem gerar desconforto para esse paciente, tendo o objetivo que realmente é ter a questão do esvaziamento da bexiga. Então, as sondas mais utilizadas para cateterismo vesical de alívio em mulheres são as de número 12 e 14. No caso de resistência, na introdução da sonda, a gente deve interromper o procedimento e comunicar ao médico para a conduta, porque muitas vezes a gente pode ter um paciente que tem alguma estenose de uretra, isso é muito comum em pacientes que são oncológicos, né, com a neoplasia de próstata, e aí a gente tem que ter cuidado nesse procedimento, nunca forçar. Se a gente sabe que a gente deve fazer uma sequência, seguir de forma correta, até, no caso da sonda vesical de alívio, até a saída da diurese, se a gente está passando a sonda, introduzindo e está tendo resistência, não forçar para não lesionar o paciente. Então, o enfermeiro deve avaliar o paciente em relação ao uso de anticoagulantes e antecedentes urológicos, como traumas uretrais e cirurgias prévias, exatamente por conta do risco de sangramento e de lesão desse paciente. E, como eu já falei, em caso de neoplasia de próstata, ter atenção, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sondagem vesical de demora ou cateterismo vesical de demora. Então, o cateterismo vesical de demora vai ser quando eu vou ter um catéter que vai permanecer no lugar por um período de tempo maior, certo? É um catéter que ele pode permanecer no paciente, não é o que a gente vai passar e retirar de imediato, tá certo? Até que o paciente ele seja capaz de urinar de modo voluntário ou que as medições contínuas de urina não sejam mais necessárias, como por exemplo aquele paciente em UTI que está fazendo uso de droga vasoativa, de sedação, uso de medicações que são diuréticas, tá certo? E eles podem, como eu falei, ser de curto prazo ou de longo prazo, dependendo da necessidade desse paciente.
Então, o cateterismo vesical de demora de curto prazo. Quais são as indicações? Obstrução do fluxo da urina, exemplo, hipertrofia da próstata. Né, alguns pacientes que têm neoplasia da próstata, a gente pode observar até no nosso dia a dia, que alguns utilizam, né, a bolsa coletora, junto com a sonda vesical de demora, por conta da sua necessidade específica para o seu tipo, né, para essa questão, sua condição clínica. É a questão, indicação também no caso de correção cirúrgica da bexiga, uretra e estruturas vizinhas, prevenção da obstrução uretral por coágulos de sangue depois de uma cirurgia geniturinária, como eu falei, né? A gente tem a sonda vesical de demora do tipo Foley, que são 2 vias, e a sonda vesical de demora do tipo Owen, que são 3 vias, que normalmente é exatamente para esses pacientes que fizeram procedimentos de abordagem cirúrgica em aparelho geniturinário, e aí, normalmente os pacientes têm um sangramento importante, então, por conta da formação de coágulos, a gente faz uma irrigação contínua nesse paciente, ou então, em alguns outros casos, a gente utiliza a irrigação contínua para patologias específicas, problemas, né, tipo condições clínicas específicas. Também utilizamos, né, como indicação, o cateter vesical de demora na medição do débito urinário em pacientes criticamente enfermos, né, pacientes em terapia intensiva, como eu já citei, em UTI, e para a mensuração da pressão intraabdominal, que é a PIA. Além disso, cateterismo vesical de demora de longo prazo. Nos casos em retenção urinária grave, com episódios recorrentes de infecção do trato urinário, nos casos de erupções cutâneas da pele, úlceras ou feridas irritadas pelo contato da urina, por exemplo, pacientes crônicos com lesões em região sacra de grande extensão, às vezes uma lesão grau 3, grau 4, uma lesão que não melhora, porque aquele paciente muitas vezes ele não tem condições, né, de urinar de forma espontânea no banheiro, são pacientes acamados, a gente acaba colocando a sonda vesical de demora e colocando ela a um longo prazo exatamente para ajudar no tratamento daquela lesão, porque a urina em contato, né, diariamente naquela lesão não vai facilitar, não vai ajudar no processo de tratamento e cicatrização daquela lesão, certo? Em caso de doença terminal, quando as trocas de roupa de cama são dolorosas para o paciente, né? Em que sentido, Carol? O paciente, às vezes, ele sente muita dor na mobilização, e aí aquele paciente acamado, que já está em cuidados de fim de vida, podemos dizer assim, e aí a manipulação desse paciente o tempo inteiro, a sonda pode ser também uma alternativa, certo? Então, em relação aos materiais que são utilizados no cateterismo vesical de demora, como sempre, organizar uma bandeja previamente já higienizada, a gente vai precisar dos mesmos EPIs, como avental, máscara cirúrgica, óculos de proteção, luva de procedimento e gorro. Material para higiene íntima, né? Da mesma forma que na sondagem vesical de alívio, no cateterismo vesical de demora, esse paciente deve ser higienizado previamente com água e sabão, pode ser através de um asseio, ou higiene íntima, ou através mesmo do banho. Às vezes, eu, por exemplo, se eu sei que eu preciso realizar um cateterismo vesical de demora no paciente, eu aguardo que a equipe, né, realize o banho do paciente e como ele já vai estar limpo, eu vou lá e realizo o cateterismo vesical de demora, tá certo? Tenho que ter o meu kit estéreo de cateterismo vesical, né, com todo o meu material, tendo gás estéreo, solução de clorecidina de germante, a sonda vesical do tipo Foley ou do tipo Owen em casos específicos, 2 seringas de 20 ml, porque dependendo se você pegar uma sonda vesical de demora, você vai ver que na região que a gente insufla o CAF, né, o balão, ele vai dizer quantos ml a gente deve colocar. Dependendo do calibre dessa sonda, vai ser 30 ml, normalmente, pode ser 20, 30, 40 ml. E normalmente ele vai definir para você, ele vai lhe orientar qual é o volume que a gente deve colocar para que a sonda ela realmente tenha uma maior efetividade, né? Tipo, não tendo escape e permanecendo no local da forma adequada, tá certo? Então, continuando com o material, uma seringa de 10 ml, uma agulha 40 por 12, luva estéreo, bolsa coletora do sistema fechado, a lidocaína gel a 2%, 2 ampolas de água destilada ou 2 ampolas de 10 ml de água destilada ou mais, né, dependendo do que estiver especificando a sonda. Se for 20 ml, 2 ampolas, 30 ml, 3 ampolas e proporcional a quantidade que a gente vai precisar.
Adesivo hipoalergênico para poder fazer a fixação depois no final, saco para lixo, o biombo se necessário, né? Como a gente já falou, prezando pela privacidade do paciente e a mesa auxiliar ou o carrinho auxiliar, como a gente tem dentro da nossa realidade, tá certo? Então, vamos lá. Como sempre, conversar com o paciente, orientar ele, explicar os benefícios do procedimento e por que vai ser realizado, mas o paciente é um paciente acamado, ele não compactua, a gente sempre tem que comunicar. A gente vai fazer um procedimento que muitas vezes gera dor no paciente. É um benefício para ele? Mas é um benefício, mas é um procedimento que às vezes é incômodo para o paciente. Então, independente se ele contactou ou não com você, sempre converse, chegue perto do paciente, explique o procedimento, se apresente sempre. Passe segurança para o paciente quando você estiver realizando o procedimento, certo? Sempre higienizar as mãos antes de reunir esse material, tá certo? Reunir o material na bandeja e levar para o quarto do paciente ou para o leito do paciente. Explicar o procedimento, como eu já falei, como eu já citei, promover a privacidade dele, posicioná-lo em decúbito dorsal ou o mais confortável possível, como eu já citei também, higienizar as mãos novamente, calçar as luvas de procedimento, fazer a higiene íntima primeiramente fazer a higiene íntima desse paciente com água e sabão e algodão. Esse procedimento normalmente é realizado pelo técnico de enfermagem. Em seguida, retirar o material utilizado na higiene íntima, a luva de procedimento, todo outro material, né? Higienizar as mãos mais uma vez. Então, assim, a importância da gente sempre realizar a higienização das mãos, né? Porque eu estou fazendo vários processos, né? Vários procedimentos. Então, sempre realizar a higienização das mãos. Então, em seguida, eu vou abrir o material para o cateterismo na mesa auxiliar, e aí eu vou precisar inicialmente do material para fazer a antisepsia desse paciente com clorexina digermante, certo? Então, luva estéreo, gás estéreo, clorexina digermante, realizar, certo? A antisepsia do paciente, dessa região íntima do paciente, tá? O material estéreo que a gente vai precisar a sonda Foley, as seringas, agulha, gás estéreo e sistema coletor fechado, tá? Nos casos dos homens, como a gente já explicou, como eu já expliquei antes, a gente vai utilizar a seringa e dentro dela a lidocaína gel a 2%, exatamente para poder fazer a introdução de forma mais fácil da lidocaína gel, também ajudando a dilatar o canal uretral do paciente, facilitando a passagem da sonda. Nos casos das mulheres, a gente pode colocar a lidocaína gel na gás estéreo para depois passar na sonda para poder introduzir. Lembrando que a gente deve conectar a sonda ao coletor de urina do sistema fechado e fazer tudo isso de forma mais estéril possível, tá certo? Calçando luvas estéreis. E aí, existia uma prática anteriormente que era de fazer o teste do balão. Mas essa prática ela não é recomendada mais, porque quando você insufla o CAF e desinsufla, você altera a conformação desse balão. E aí, durante a passagem da sonda, você pode até traumatizar o paciente ou então dificultar a passagem dessa sonda. O ideal realmente é que você introduza a sonda, né? E já quando tiver na bexiga do paciente, da forma adequada, encha o CAF, né, tipo o balão com a água destilada, certo? Não fazer o teste previamente. Então, voltando para a questão da antisepsia, então, nos homens, fazer a antisepsia da mesma forma como foi realizada na sonda vesical de alívio, né? Fazer antisepsia com clorexina digermante com gase, iniciando no meato urinário para a base do pênis, trocando a gás em cada etapa. Posicione o pênis perpendicularmente ao corpo do paciente, introduza o bico da seringa no meato urinário e injete o lubrificante anestésico lentamente. Introduza em seguida a sonda Foley no meato urinário, lembrando que a sonda já vai estar conectada, certo? A sonda deve estar conectada ao coletor de forma estéreo. Introduza a sonda Foley no meato urinário até a extremidade distal, que é aquele Y. Então, sempre introduzir até o Y. Ou até observar a drenagem de urina, mas eu oriento, e eu sempre faço isso, eu sempre introduzo até o Y, porque nos casos de homens que podem ter algum tipo de obstrução,
algum tipo de estenose ou algum tipo de complicação por conta da questão de neoplasia de próstata ou algum outro tipo de problema, certo? Geniturinário. Se a gente não introduz até o útero, a gente tem o risco de até insuflar o CAF na uretra do paciente, gerando um dano ao paciente, né? Gerando dor, desconforto, sangramento, que não é o objetivo do procedimento, certo? No caso das mulheres, né, do paciente feminino, realize a antisepsia com curecendo de germante com gás, iniciando pelo meato urinário, orifício vaginal, lábio, pequenos lábios e grandes lábios, com movimentos da parte superior para a parte inferior. Da mesma forma que a gente fez na sondagem vesical de alívio, certo? O processo de degermação será o mesmo. Então, no caso da mulher, a gente vai lubrificar a sonda utilizando as gases de apoio e vai introduzir a sonda delicadamente no meato uretral até observar a drenagem de urina. Enche o CAF da sonda vesical de demora, conforme a orientação que tem lá no balão, certo? Que tem na sonda, na verdade, na via do balão, utilizando a seringa previamente cheia de acordo com a especificação do fabricante, exatamente. Lembrando que a seringa também precisa ser estéril, tá certo? Então, por isso, nesse momento, certo? Quando você organizar o material para poder fazer a passagem da sonda, pegar a sonda, conectar na bolsa coletora, você vai pegar a sua seringa, vai conectar na agulha e vai pedir a ajuda de outro profissional para poder encher a seringa com água destilada, mantendo tudo estéril da forma mais segura possível, certo? Após passar a sonda, certo? A gente vai passar a sonda vesical de demora até o Y, vai encher o CAF, vai retrair a sonda, certo? E após isso a gente deve fixar no local adequado. Lembrando que fazer a fixação da sonda ajuda na prevenção da infecção do trato urinário, certo? Então, nos homens, né, no paciente do sexo masculino, fixe a sonda na região suprapúbica com adesivo hipoalergênico e no caso de pacientes femininos, fixe a sonda na face interna da coxa com adesivo hipoalergênico também. Lembrando que a gente precisa observar, né, e lembrando que a gente deve fazer da melhor forma possível para não causar lesão associada a dispositivo, certo? A dispositivo médico. Tá? A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente se preocupa tanto em fazer a fixação da sonda, mas a gente não se atenta que a gente pode estar tracionando, tá certo? A genitália do paciente, gerando uma lesão, de repente, em grandes lábios, ou então, por exemplo, gerando uma lesão no canal uretral do pênis do paciente, certo? Porque a gente está se preocupando muito em fixar, mas não se atenta à forma como está fixando, certo? E para terminar, para finalizar o procedimento, retiramos as luvas estéreis, prendemos o coletor de urina do sistema fechado no local adequado. Em relação à questão do local da cama, na parte inferior do leito, após etiquetá-lo com a data e nome do profissional, certo? Sempre, depois que a gente realiza uma sondagem vesical de demora, a bolsa coletora deve ser datada e identificada com o nome do profissional que realizou aquele procedimento, certo? Deixar o paciente de forma confortável, recolher o material do leito, mantendo a unidade organizada, encaminhar o material permanente e o resíduo para o expurgo, lavar a bandeja, né, o material que a gente utilizou, limpar o carrinho de apoio, a mesinha de apoio sempre, tá certo? Checar a prescrição e sempre registrar em prontuário o procedimento, como foi feito, se teve dificuldade, qual foi o débito urinário que veio de imediato. Eu sempre gosto de fazer o seguinte: realizo a sondagem vesical do paciente, vou lá e registro. Realizo sondagem vesical de demora em paciente com técnica séptica. Realizo sondagem com sonda número, um exemplo, sonda número 18, insuflo CAF com 30 ml, de imediato após a drenagem, veio débito urinário em torno de aproximadamente 500 ml. Urina de aspecto citrino, límpido, ou então concentrado, e aí você vai colocar de acordo com estiver, como se apresentou a diurese desse paciente, tá certo? Lembrando que é muito importante a realização do preenchimento do bando de inserção de sonda vesical de demora e de alívio, tá certo? Para a gente sempre trabalhar essa questão do controle de infecção, do controle das iras e trabalhar a prevenção da ITU especificamente nesse caso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês
tenham aprendido comigo ou tirado dúvidas, né, revisado esse procedimento que é muito realizado nas instituições, né, tipo nas unidades hospitalares, principalmente nas UTIs. Qualquer coisa eu estou à disposição, espero poder encontrar vocês e tirar dúvidas pessoalmente, caso vocês queiram, tá certo? Um abraço, até a próxima, espero que vocês façam um bom proveito dessa aula. Até mais.